Muito bem, gente. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é fundamental no direito penal, que é a questão dos fins da pena. Então é uma pergunta existencial que aflige todos os penalistas, que é para que nós temos pena? Para que a gente pune? Para que a gente prende? Né? Então, vou tentar apresentar para vocês aqui muito rapidinho, né, de uma maneira muito resumida, as principais teorias que existem a esse respeito. Né? Então, por que a gente entende que deve haver pena, o que não deve haver pena, em que casos deve haver, e assim por diante. Gente, quando falamos em pena, qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Né? Temos que pensar na razão pela qual o direito penal existe. Porque veja, qual que é a grande consequência do direito penal? O que o direito penal faz? Ele vai lá e impõe penas. Então, a pena, sendo a consequência do direito penal, tem que ter alguma coisa a ver com a função do direito penal, com a missão do direito penal. Então vamos relembrar aqui uma coisa muito importante. Né? Então o que é que a maioria dos autores fala sobre a função, sobre a missão do direito penal? Eles falam, com acerto, eu também concordo com isso, que a missão do direito penal é a de preservar, né, de proteger os bens jurídicos mais importantes. Aquela ideia de proteção subsidiária de bens jurídicos. Né? Então, última ratio, né, fragmentariedade, você escolhe lá as coisas mais importantes e protege por meio do direito penal. Aí, gente, se a função da pena tem que estar ligada à função do direito penal, qual que é a primeira conclusão que a gente tem que tirar, logo aqui nesse comecinho? Que a pena tem que servir para proteger bem jurídico. Se a pena não está servindo para proteger bem jurídico, tem alguma coisa errada. Deveria ser essa a função da pena. Tá? Então essa é a primeira consequência que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Dito isso, vamos trabalhar com as principais teorias da pena. Tá? Então a primeira teoria que foi desenvolvida, aquela teoria mais clássica, aquela teoria que o seu tio que é dentista acha que é boa, né? Por outro lado, nós penalistas, em grande parte, não aceitamos mais essa teoria, né? Não temos mais muito como defender a sua aplicação, é a teoria que a gente chama de teoria retributiva. Tá? Então qual que é a ideia, gente? Retribuição. O cara comete um crime, ele faz um mal para a sociedade. Então a sociedade vai se vingar dele, né? Então vai retribuir a ele o mal que ele causou. É isso, basicamente. Você vai ter uma retribuição, né? Teoria retributiva. Isso que vai acabar acontecendo aqui. Então, é a imposição de um mal merecido. Eu vou pegar e vou castigar. Eu vou fazer, a pessoa fez um mal para a sociedade, eu vou fazer um mal para ela. Tá? Essa teoria é muitas vezes chamada de teoria absoluta. Só que é difícil a gente ver algum livro que explica o porquê disso. Né? Então, por que essa é uma teoria absoluta? Né? Só se fala, é teoria absoluta. Mas o que seria uma teoria absoluta? É uma teoria que é desvinculada, uma teoria que não tem qualquer finalidade, que não seja essa, a retribuição. Tá? Então, os defensores dessa teoria, gente, eles negam todas essas coisas de ressocialização, de reintegração, né, de prevenção, nada disso. A pena não teria nenhuma finalidade, serviria apenas para retribuir, serviria apenas como um tipo de vingança. O que, como vocês podem observar, já fica esquisito. E por isso que eu comecei dizendo, né, que a missão do direito penal é a proteção de bens jurídicos e que, portanto, né, a gente tem que ter a pena servindo para proteger bens jurídicos, não tem alguma coisa errada. Tá? Então, é justamente isso que vai acontecer aqui. Né? Tem alguma coisa errada. Eu acho que de saída a gente pode falar isso. Porque a pena aqui ela só serve para vingança. Não tem nada a ver com proteção de bem jurídico. Então tem alguma coisa muito errada, não deveria acontecer dessa maneira. Tá? Mas é isso que eles definem aqui. Né? Porque absoluto significa desvinculado. Ou seja, desvinculado de qualquer finalidade. Aí que vem absoluto. Tá bom? Então, gente, eles vão ter aqui todo um estudo teórico a respeito desse assunto, né? Eu vou mencionar aqui muito rapidamente algumas coisinhas, tá? Então a primeira coisa é o Hegel, o famoso Hegel, né? Ele vai dizer que a pena tem que ser assim, tem que ser uma mera vingança, né? Uma mera retribuição, porque senão você estaria adestrando o ser humano como se adestra um cachorro. O que não deixa de ser verdade, né? Se você pensar assim que a pena é para servir de exemplo, por exemplo, né? Então que a pessoa que faz alguma coisa errada vai ser punida, porque daí os outros vão olhar e falar, nossa, não pode fazer coisa errada, senão vou ser punido também, né? Esse tipo de coisa. Estou tratando o ser humano como cachorro, né? Ou não só cachorro, como qualquer animal que você vai adestrar, né? Então, aquele serviço de adestramento, a pessoa faz uma coisa, o animal faz uma coisa certa, ele é recompensado. Faz uma coisa errada, é punido, né? Então não deixa de ser um tipo de adestramento, ele não deixa de ter razão, né? Aí cabe ver, a gente discutir uma questão aqui existencial, né? Se existe tanta diferença assim entre o ser humano, né,
e outros seres que habitam aqui no nosso planeta. É uma discussão interessante que pode trazer aqui a nossa reflexão. Tá? Então, o Kant, né, o outro que defende a questão da pena, né, aquela duplinha Kant e Hegel, ele vai dizer que a pena tem que persistir mesmo que não exista mais a sociedade. Então ele dá um exemplo aqui, que segundo ele seria um bom exemplo da pena ser retributiva, né? Mas do meu ponto de vista é o contrário. Você olhando esse exemplo, você vê claramente que não tem como a pena ser retributiva, né? Que é um equívoco você imaginar a pena como sendo retributiva. Porque ele vai imaginar o seguinte, ó, pensem vocês, um país que é uma ilha. Então tem lá algumas pessoas nessa ilha, e inclusive presidiários, e essa ilha está afundando. Né? Aconteceu um maremoto, um terremoto, sei lá, qualquer coisa assim, é um exemplo hipotético, né? E a ilha vai afundar. E aí o que o Kant vai dizer? Que a pessoa tem que ficar presa até o final. Que eu não posso soltar os presidiários. Né? Os presidiários vão ter que ficar presos, como todas as outras pessoas, né, que estão lá na ilha vão morrer dentro da cadeia. O que do ponto de vista funcional, gente, não faz sentido nenhum. Que vai morrer todo mundo. Que diferença faz eu deixar o preso lá até o final ou não? Né? De novo, é essa mentalidade retributiva, que tem que ficar lá até o final, tem que pagar pelo que fez. Notem, tá? Que essa é a teoria do leigo. Eu falei, o seu tio que é dentista provavelmente segue essa teoria. Ele nem sabe o nome da teoria, né? Não sabe que é assim. Mas ele segue essa teoria. Ele entende, né, que a pessoa que cometeu um crime tem que pagar pelo que ela fez. Né? Então, um pagamento. Os próprios presos falam isso, né? Eu estou aqui pagando pelos meus erros, né? Eles falam muito isso. Veja, gente, não me entendam mal. Não acho, tá? Não acho mesmo que não deva haver pena, não deva haver punição. É claro que quando eu tenho alguém fazendo alguma coisa errada, essa pessoa deve ser punida. É evidente que sim, tá? Apenas, né, pelas razões que eu já comecei a expor, e ainda vou falar mais, eu não vejo muito como a gente defender uma pena retributiva, né? Principalmente hoje em dia, né? Nós estamos em 2020, século XXI, então acho complicado você falar em uma pena retributiva nessa altura do campeonato, tá? Então, enfim, por isso que a gente não segue mais isso, mas é claro que deve haver punição, tá? Vamos ver um pouco os pontos positivos dessa teoria, né? Então, quais são as vantagens, né, de eu ter uma pena retributiva? Aqui, gente, não sei se vocês perceberam, é a boa e velha regra de talião, aquele lá olho por olho, dente por dente, né, que todo mundo já ouviu falar. Sendo assim, a gente vai ter aqui uma grande vantagem, que é uma coisa que vai complicar para nós aqui em outras teorias, né? Nós vamos ter um critério muito objetivo, um critério muito fácil, para fazer a dosimetria da pena. Então eu vou conseguir fazer a dosagem da pena, né, com precisão. Porque como é uma retribuição, então eu vejo qual foi o crime cometido, crimes mais graves merecem penas mais altas, crimes menos graves merecem penas menos altas. E pronto, resolve-se o problema assim. Então isso é muito interessante. Além disso, né, como eu disse, essa é a teoria do leigo. Então, de acordo com essa teoria, né, a punição causa uma impressão social, o que é verdade. Né? Então, toda a sociedade fica feliz, né? Principalmente quando é autor de um crime que é muito famoso, um crime que causou muita repercussão, e daí o cara é lá punido. Todo mundo fala, nossa, né? Fez-se justiça, que coisa boa, né? A gente está avançando, né? Então, isso é uma coisa importante também, né? Porque essa sensação de impunidade que a gente muitas vezes tem é muito ruim, é uma coisa que não deveria acontecer. Então, é interessante que a gente tenha aqui também essa questão aqui de impressão social. E além disso, né, outra consequência muito importante dessa teoria é que ela limita o poder de punição do Estado. Né? Então, o Estado, né, ele fica preso a isso, é a justa retribuição. Ele não pode colocar nada mais grave do que a justa retribuição. O que é muito importante dentro de uma perspectiva do direito penal garantista, que a gente segue bastante aqui no Brasil essas ideias, né? De que o direito penal tem que ser garantidor, o direito penal não pode ter excessos, né? Então, interessante, né, também que a gente tenha essa limitação aqui nesse caso. Agora, qual que é o problema, né? O que isso tem a ver com proteção de bem jurídico, gente? É o que eu falava para vocês no começo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Então, é difícil defender uma teoria da pena que não tem nada a ver com proteção de bem jurídico. Eu acho que essa é a grande crítica que a gente faz aqui. Né? E assim, de modo geral, né, o direito penal mais moderno vem entendendo que não há necessidade de aplicar a pena se não existe necessidade de proteção do bem jurídico, o que faz todo sentido, porque a pena acaba se mostrando, nesse caso, né, absolutamente inútil. Você vai aplicar uma pena para quê? Né, só porque é uma vingança, só porque tem que acontecer? Né, a gente faz isso só por fazer? Eu acho isso muito complicado. Eu, pelo menos de um modo geral, né, principalmente em direito penal, mas não só, isso é uma coisa que eu tento seguir aqui nos vários âmbitos da minha vida, eu gosto de entender o porquê das coisas. Né? Então,
Eu não vou ficar simplesmente punindo, né, porque eu acho legal. Né? Preciso entender por que eu estou punindo. Né? Então, se eu fosse juiz, né, estou lá dando uma sentença, estou condenando o cara, mas por quê? Né? Que proveito essa punição vai trazer para a sociedade, para a pessoa que está sendo condenada. Né? Então, essas são questões muito importantes das quais a gente não pode fugir. Tá? Por isso, essa teoria retributiva ela foi sendo abandonada. Tá? Lá na Alemanha, ninguém mais segue. Né? A teoria retributiva passou a ser uma coisa muito antiga, né? Que você vai encontrar mais como curiosidade em alguns livros antigos. Tá? Muito embora aqui no Brasil a gente tem gente que fala que a pena é retributiva até hoje. Tá? Então, dependendo do livro que vocês forem ler, vocês vão encontrar essa informação com a qual eu pessoalmente não concordo. Mas vocês vão encontrar, não estranho. Bom, segunda teoria que foi desenvolvida, né, tentando substituir um pouco aquela teoria retributiva, é a teoria da prevenção geral, chamada teoria da prevenção geral, que vai dizer o quê? Né? Que a pena vai ter uma finalidade. E qual que é a finalidade? É de servir de exemplo para a sociedade. Então, por exemplo, eu vou lá e mato. Eu serei punido. E essa minha punição serve para quê? Para servir de exemplo para os outros. Então os outros vão falar, olha, o professor Daniel matou, foi para a cadeia. Então eu não vou matar, porque senão eu vou para a cadeia também. Então como eu não quero ir para a cadeia, eu não mato. Então essa é a ideia, você vai punir uma pessoa para servir de exemplo para as outras, a ideia da punição exemplar. Né? Por isso que aqui, eu falei para vocês agora há pouco, né, que a teoria retributiva era conhecida como teoria absoluta, aqui a gente fala de uma teoria relativa, né, não é absoluta. E relativa no seguinte sentido, que ela se refere a alguma coisa, mas especificamente a que ela se refere? A essa prevenção geral, né, a esse efeito da pena na sociedade. Tá? Então você vai ter isso aqui, que notem, né, já é uma perspectiva muito mais adequada, pelo menos em princípio. Porque aqui, quando eu estou falando que eu estou preocupado com os efeitos da pena na sociedade, eu estou pensando em proteção de bem jurídico. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter pessoas que seriam punidas, né? As pessoas que cometeriam crimes, que vão deixar de cometer crimes. Então veja, olha, eu queria matar, mas eu penso, melhor não, porque esse negócio de matar está dando cadeia. Então é melhor eu não sair por aí matando as pessoas, porque senão eu vou ser preso, coisa que eu não quero que aconteça. Então isso sim tem a ver com proteção de bem jurídico, o que não acontecia na teoria anterior. Mas aqui sim você vai falar em proteção de bem jurídico. Então essa é uma teoria muito mais adequada aqui nesse sentido. Tá? Inclusive é a teoria que Feuerbach, né, que foi um jurista alemão, ele vai se chamar de teoria psicológica da coação. Né? Então por esse sentido, é uma coação psicológica. Né? Então eu vou punir as pessoas, né, para que elas se sintam inibidas, para que elas não cometam aí outros crimes. Essa que é a ideia. Tá? Isso, gente, é uma ideia que até o Freud, né, o Sigmund Freud, da psicanálise, vocês já ouviram falar bastante nele, ele vai falar. Que é outra coisa que faz bastante sentido. Eu, na minha cabeça, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, tá? Também não sou profundo estudioso de Freud. Mas eu acho que faz todo sentido o que ele está falando dentro desse contexto aqui da teoria da prevenção geral. Que o Freud vai dizer o quê? Que quem comete crime, no fundo, é invejado pelas outras pessoas. Porque a pessoa tem coragem de fazer uma coisa que muitas outras pessoas gostariam de fazer. O que é verdade, gente. Pensem. Quem aqui nunca teve vontade de matar alguém? Quem aqui nunca teve vontade de furtar alguém? A gente tem essa vontade, não tem jeito. Só que, normalmente, né, espero eu, a gente se controla e fala, não, eu queria muito matar esse cara, mas eu não vou matar porque eu não posso fazer isso. Tá? Então o cara que mata, né, o cara que rouba, ele está fazendo o que muitas outras pessoas gostariam de fazer. Essa é a verdade. Então, por isso, né, diz Freud, ele tem que ser punido. Para que fique muito claro para o resto da sociedade que não vale a pena. Então ele fez a coisa errada, mas se ferrou, foi preso, né? Então não foi bom, não foi interessante o que aconteceu. Tá? Bom, até aqui tudo bem. Parece que essa teoria está funcionando perfeitamente. Né? E de fato, gente, antes mesmo de eu falar aqui das críticas, a gente não pode negar que é uma teoria que funciona. Tá? Então é claro que isso vai acabar funcionando de certa forma. Né? Então é muito intuitivo isso e é real. Tá? Mas qual que é o problema, né? Nem sempre a pessoa que comete o crime com tanto cálculo. Né? Então, nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Não somos computadores. Então a gente não vai ficar pensando assim, puxa, eu queria matar, mas deixa eu olhar aqui no Código Penal, se eu matar, eu posso pegar 30 anos, né? Crime hediondo, se for qualificado, não, então diz isso, não vou matar. Na realidade não, né? Muitas vezes você faz negócio com
com forte emoção, né, e não vai fazer esse cálculo todo tão preciso, né? Então, essa teoria exige aqui de quem vai cometer o crime uma frieza que nem sempre existe. Às vezes sim, mas nem sempre, né? Cuidado com isso. Um outro problema que vai acontecer aqui, né, é que essa teoria, para funcionar, ela pressupõe que eu tenho uma eficácia. Ela pressupõe aqui que a pena seja eficaz, né? Coisa que principalmente aqui no Brasil não acontece. Gente, o que todos nós sabemos, e acreditem, os bandidos sabem disso tão bem quanto nós, que a coisa mais difícil que tem é alguém ser condenado e cumprir a pena até o final. Dificílimo isso acontecer. Porque muitas vezes a autoria não é descoberta, né? Às vezes o inquérito policial é arquivado por falta de provas, né? Às vezes você tem absolvição por falta de provas, enfim. Então, se não funciona o sistema de persecução penal como um todo, o que vai acabar acontecendo? Muitas vezes a pessoa simplesmente, né, arrisca, porque ela sabe que vai ser difícil ela ser pega. Então esse é um outro problema, né? O seu tio que é dentista, ele vai achar que o que vai inibir são punições rigorosas, penas muito altas, etc, etc, etc. Então daí que vem aquela história, né, que é muito mais retributiva do que de prevenção geral. Que a gente precisa aumentar as penas, porque as penas são brandas, não sei o quê. Veja, é claro que as penas têm que ser proporcionais, é claro que a pessoa que comete um crime tem que ser punida, é claro que pena tem que ser uma coisa desagradável, senão essa ideia de prevenção geral não vai funcionar, tá? Então eu preciso de tudo isso. Mas notem, né, que não é o rigor da pena que inibe, mas sim a certeza da punição. Pensem vocês no trânsito, por exemplo, né? Então você motorista, você não quer pagar multa. É claro que você pagar uma multa de R$1.000 é muito pior do que pagar uma multa de R$100. Mas você não quer pagar R$100, né? Então você vai evitar tomar multa. E aí, se você sabe que a fiscalização não funciona tão bem, que é uma coisa muito comum em muitos lugares aqui do Brasil, né? Então você vai arriscar, né? Você vai botar lá no Waze, para ver onde que tem radar, você breca no radar, esse tipo de coisa que vai acabar acontecendo, tá? Então, por isso, essa teoria acaba não funcionando tão bem na prática. Eu diria para vocês que é uma teoria que funciona bem até a página 10, né? Porque se a pessoa tem certeza de que não será punida, ou acha que tem boas chances dela não ser punida, ela simplesmente vai arriscar, ela vai cometer o crime. Porque isso aqui só funciona com uma certeza de punição que nem sempre acontece, tá? Depois, gente, outro problema. Eu disse para vocês que a teoria retributiva ela era muito boa porque ela ajudava, né, a ter um critério fixo, um critério justo para fazer a dosimetria de pena, né, para você entender exatamente qual pena que deveria ser aplicada, tá? Aqui a gente não vai ter isso, porque assim, qual que é o critério? Né? É o quanto eu preciso inibir o resto da sociedade? Também é uma coisa meio complicada, né, uma coisa difícil de resolver. E tem uma outra questão ligada à dignidade humana, que é, será que eu posso fazer isso? Lembrando um pouco daquela ideia lá do Hegel, que eu falei para vocês quando a gente estudou a prevenção geral, a teoria retributiva. Então, será que eu posso pegar e usar um ser humano simplesmente para servir de exemplo para os outros? Eu não estou coisificando as pessoas, né? Não estou tratando feito animal. É uma questão ética que é interessante, né? A gente não pode deixar de mencionar isso. Tá? Bom, pontos positivos. O que essa teoria tem de bom para nós? Primeira coisa, gente, ela é compatível com aquelas ideias de ressocialização, tratamento, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas vocês já ouviram falar nisso, né? Todo mundo fala que a cadeia para ressocializar, vai reeducar a pessoa, né? Aquelas mentiras todas lá que a gente ouve de vez em quando. Então é compatível, tá? Eu posso prender para servir de exemplo e também usar essa mesma prisão para tratar, né? Alguma coisa assim. Então isso vai ser plenamente possível, sem problema algum, tá? Também a gente resolve o problema, né, da pessoa que não tem muita chance de voltar a cometer crimes. Por quê? Porque sempre que, mesmo que ela não vá voltar a cometer crimes, não precisa ser ressocializada, ela pode servir de exemplo. Então a pena continua sendo recomendável nesses casos. É uma outra coisa importante, né? É uma teoria que não precisa ficar dependendo também de prognósticos, né? Vamos ver o que quem sabe talvez vai acontecer, se essa pessoa vai voltar a cometer crimes. A gente não vai ter essa dificuldade aqui, o que é muito interessante, né? É uma teoria que normalmente funciona na prática, né? Então você na prática vai ter aqui essa teoria funcionando, como eu disse para vocês, até a página 10. Tá? Então, fechando, gente, essa teoria aqui da prevenção geral, ela
não está totalmente afastada até hoje. Tá? Então, muito embora a gente tenha críticas, né, uma teoria que tem problemas, tá? Não pense que eu visto totalmente a camisa da prevenção geral, eu acho que tem que ser assim, não é isso. Mas é uma teoria que até hoje, né, em grande parte, a gente acredita, né, porque ela não foi totalmente superada. Na realidade, o que aconteceu com ela, mais recentemente, é que a gente vai ter aqui um novo desdobramento, né? Surge aqui uma nova vertente dessa teoria, que a gente vai chamar de prevenção geral positiva, tá? Então essa prevenção geral que eu acabei de explicar para vocês, a gente costuma chamar de prevenção geral negativa. E agora surge a prevenção geral positiva, né? Que vai ser uma pequena mudança aqui. Então o que vai acontecer? Qual que é a ideia da prevenção geral positiva? Eu vou punir, não tanto para servir de exemplo para os outros, mas sim para reforçar a necessidade de observância daquela regra, para reforçar a necessidade de punição naquele caso, tá? É mais ou menos isso. Então o cara matou, eu vou lá e vou punir. Por quê? Porque quando eu faço a punição, eu estou, né, mostrando para a sociedade que é necessário punir naquele caso, que a sociedade não admite, né, um homicídio, né, uma coisa que é inadmissível por nós. Por outro lado, né, você tem uma situação de algo que é insignificante, né? Então, muito embora isso formalmente possa aparecer lá na lei como sendo crime, então você pega lá uma coisa, furto de caneta Bic, né? Você fala, eu vou absolver isso aqui, por quê? Porque isso não é uma coisa relevante. Furto é relevante, mas não furto de uma coisa de um valor tão pequeno. Então você, por meio da condenação ou absolvição criminal, né, possibilita essa discussão toda, né, sobre a conveniência ou inconveniência de você ter aí as punições aqui nesse caso. Tá? Então, é nesse sentido que vai funcionar essa prevenção geral positiva, né? Muito resumidamente. A terceira, gente, e última grande teoria sobre fins da pena, lembrando que eu estou resumindo demais aqui, tá? Em poucos minutos, estou falando sobre um assunto que tem, sem exagero nenhum, milhares de livros publicados. É só um pontapé inicial para a gente começar a estudar o assunto, tá? Então, quando a gente fala essa teoria, a terceira teoria que tem, é a teoria da prevenção especial. Então, vimos até agora a retributiva, né, que é a vingança, vimos a prevenção geral, que você vai punir para servir de exemplo, ou vai punir para reforçar aqui o valor daquela norma, a validade daquela norma no ordenamento, e agora vem a prevenção especial, que é prevenção também, uma teoria preventiva, só que ela vai ter essa característica, né, dela atuar agindo diretamente na pessoa. Então eu não vou punir para servir de exemplo para a sociedade, eu vou punir para agir efetivamente na pessoa do agente, na pessoa que cometeu o crime. Essa que vai ser a ideia que vai aparecer aqui para nós. Tá? Então daí que vem aquela ideia de ressocialização, né, de reintegração, porque aqui é uma abordagem de profilaxia, de prevenção. Então a pessoa está cometendo um crime, ela tem alguma coisa errada. A gente vai tentar consertar essa coisa errada para que ela não mais cometa crimes no futuro. Tá? Notem que essa abordagem ela é perfeita, né, no que diz respeito aqui aos fins do direito penal. Porque se eu pego uma pessoa, né, em tese, a gente sabe que na prática isso é muito difícil, mas em tese eu pego uma pessoa que é um perigoso criminoso e consigo, né, fazer com que ela nunca mais cometa crimes, eu estou fazendo algo perfeito, né, porque eu estou resolvendo aquele problema da missão do direito penal, que eu falei para vocês agora há pouco, que é da proteção de bem jurídico. Então a pessoa que cometeria crimes no futuro não mais cometerá, porque ela receberá tratamentos super modernos que farão com que ela não mais cometa crimes, o que pode ser extremamente interessante. Tá? Essa teoria vai funcionar em três frentes, ela vai ter três formas aqui da gente lidar com isso. Tá? Então o que eu vou apresentar para vocês por meio de três verbos. O primeiro verbo é o verbo assegurar. Então ela vai assegurar a comunidade contra os criminosos. Então, quando a pessoa comete crime e ela é presa, ela fica separada da sociedade. E aí a sociedade, em tese, está protegida, né? Porque aquela pessoa não mais cometerá crimes porque está presa. Será? Vamos continuar. Segunda coisa, vai intimidar, né? Então a pessoa vai se sentir intimidada, porque a punição tem essa ideia, né? Vamos pensar nas mães. As mães costumam ter um excelente instinto penal, mesmo as que não são formadas em direito. Então quando a mãe pega e fala, olha, você não arrumou o quarto, vai ficar sem ver o circo do Bozo, tá? O que acontece? A criança vai ficar com medo que isso aconteça de novo. Então se na semana seguinte ela se recusar a arrumar o quarto, a mãe vai falar, olha, vai ficar de novo sem ver o circo do Bozo. Aí a criança vai lá e arruma o quarto. A lógica é essa. Então intimida, né? Você punir, você fazer uma coisa desagradável, intimida a pessoa, né? O que é verdade. Tá? E a terceira
Corrente, né? Terceiro verbo, né? São 3 verbos, né? Assegurar, intimidar, e o terceiro é corrigir, né? Aí vem a ideia de ressocialização, reintegração e tudo mais. Gente, qual que é o problema que vocês já estão percebendo, né? Nenhum desses 3 verbos funciona muito bem na prática. Esse é o grande inconveniente. Porque assegurar, né? Então o cara está preso, não vai cometer crime. Não, vai continuar cometendo crime, né? Principalmente nesses tempos de celular, dentro do presídio, né? A coisa mais fácil do mundo é o cara continuar cometendo crime preso. Ah, mas ele vai ficar intimidado. É mais ou menos, né? É o mesmo problema lá da prevenção geral que eu falei para vocês agora há pouco. Não vai ficar tão intimidado assim, porque ele sabe que a chance dele rodar, né, a chance dele ser preso, é baixa. Então isso não funciona muito bem. Agora, a pior de todas, né, que dá vontade de chorar, é essa história de que ele vai ser corrigido, né, que ele vai ser ressocializado. Isso aqui seria muito bom, né, se fosse verdade. Só que a gente sabe que não acontece, né, que isso é uma ficção. Então, esse que é o grande problema dessa teoria, né, ela não funciona como a gente gostaria, né? Acho que esse é o grande problema, né? Não funciona. Teoricamente ela é perfeita, ela é sensacional, mas acaba funcionando muito mais como uma utopia, tá? Então, além disso, né? Além dela não funcionar, aquela ideia lá do nothing works, né? Nada funciona, ela não dá critério para fazer dosimetria da pena, que é uma coisa complicada, né? Você não tem um critério para fazer essa dosimetria da pena. Então quanto mais perigoso o cara é, mais tempo ele fica preso. Ficou pior que a outra, né? Porque a teoria retributiva tinha um critério muito fácil, que era a gravidade do crime. Prevenção geral já é mais difícil. Aqui não tem critério nenhum, né? Então, você olha para a cara do sujeito e fala, isso aqui é muito perigoso, vai ficar preso mais tempo. É isso. Critério ruim, complicado, tá? Depois outra coisa, né? Será que eu posso forçar as pessoas a se reeducarem, a se ressocializarem? Mesmo que eu possa, gente. É aquela piada, né? Sabe aquela piadinha que fala quantas pessoas precisam para trocar uma lâmpada? Então, se você perguntar quantos psicólogos precisam para trocar uma lâmpada, a resposta é, um só troca. Só que a lâmpada precisa querer mudar. Então assim, independente de qualquer discussão ética, e não que essas discussões éticas não sejam importantes, eu não tenho como obrigar o cara a se ressocializar se ele não quiser. Porque o que acontece muitas vezes? O cara fala, eu sou bandido mesmo, eu sou criminoso mesmo, eu gosto de ser bandido, quero continuar sendo bandido. O que a gente faz com esse cara? Nada, não tem o que fazer, ele vai continuar sendo bandido, tá? Então é uma coisa que é bem complicada, né? Uma coisa bem difícil que vai acontecer, tá? De qualquer forma, mais recentemente, o que nós tivemos? Teorias unificadoras. A gente vai tentar juntar aí, combinar essas 3 teorias, né? Teoria retributiva, teoria da prevenção geral e teoria da prevenção especial. Qual a conclusão que temos? E estou assim sendo muito sucinto, resumindo muito a questão, para o vídeo não ficar excessivamente longo. Combinações com a teoria retributiva são sempre afastadas, tá? Então inventaram a teoria retributiva preventivo geral, retributiva preventivo especial, e são teorias que não foram aceitas porque a teoria retributiva está bem ultrapassada, conforme eu já expliquei para vocês, tá? Então, qual que é a teoria que hoje assim, é mais aceita, é o que Hoxin defende, né? É a teoria unificadora preventiva, ou seja, é uma união da prevenção geral e da prevenção especial, que de fato é o que talvez seja o mais próximo do ideal, né? Então você vai pegar e vai tentar tratar a pessoa, e ela também vai servir de exemplo, vai servir para reafirmar aqui as normas, né? É o ideal, né? É assim que a gente vai conseguir resolver aqui esse problema. Tá bom, gente? Olha, tentei muito rapidamente mencionar os principais tópicos daquele assunto, para instigar aqui o interesse de vocês e para que vocês possam aprofundar assim, esses estudos se assim quiserem, tá bom? Muito obrigado e bons estudos aí para todos.